Olá, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós iremos falar sobre as fórmulas químicas e também sobre as suas conversões. As fórmulas químicas são representações das substâncias. Elas contêm informações importantes como a composição química da substância, tanto do ponto de vista qualitativo, ou seja, quais elementos estão presentes naquela substância, quanto do ponto de vista quantitativo, ou seja, o número de átomos, a porcentagem em massa e também a proporção entre esses átomos. Se a fórmula da água é H2O, nós podemos dizer que cada molécula dessa substância é formada por elementos hidrogênio e oxigênio. Essa é uma análise qualitativa. Mas, pela análise quantitativa, nós sabemos que cada molécula de água possui 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. A fórmula percentual ou centesimal é a fórmula que relaciona a massa de cada elemento com a massa total da substância, ou seja, ela indica a porcentagem em massa de cada elemento químico que compõe determinada substância. Então, a partir dos conceitos de massa atômica e massa molecular, nós podemos obter a fórmula percentual, utilizando um cálculo de regra de 3. Vamos considerar a água como exemplo. A água possui massa molecular 18U e as massas individuais dos átomos de hidrogênio e oxigênio são, respectivamente, 1 e 16U. Então, para o átomo de hidrogênio, nós temos 18U de água equivale a 100% da massa da minha molécula. 2U de hidrogênio, ou seja, eu estou contando aqui a massa total de hidrogênio que eu tenho na fórmula. Se eu tenho 2 átomos de hidrogênio na fórmula da água, 2 vezes a massa do hidrogênio na tabela periódica é 2. Então, 2U de hidrogênio equivale a X. Fazendo a regra de 3, nós teremos 11,11%. Já para o átomo de oxigênio, nós temos que 18U de água equivale a 100% da massa da molécula, 16U de oxigênio, pois eu só tenho um átomo de oxigênio na fórmula da água, equivale a X. Fazendo esse cálculo, nós teremos 88,89%. Ou seja, para a molécula de água, a sua fórmula percentual é H 11,11%, O 88,89%. Perceba que o somatório das porcentagens é igual a 100%. Por quê? Porque eu estaria com o total da massa da minha molécula. Então, a fórmula percentual indica as porcentagens de cada elemento químico em relação ao todo da molécula, que é o meu 100%. Outra fórmula muito importante é a fórmula mínima, que estabelece uma proporção entre as quantidades de átomos dos elementos constituintes de uma molécula, usando os menores números inteiros possíveis. A fórmula mínima pode ser obtida a partir da simplificação da fórmula molecular. Então, vejamos alguns exemplos. A água oxigenada possui fórmula molecular H2O2 e fórmula mínima HO. A glicose, fórmula molecular C6H12O6 e fórmula mínima CH2O. O benzeno, C6H6, fórmula mínima CH. E o ácido sulfúrico, que possui a sua fórmula molecular e a sua fórmula mínima iguais. Mas como é feito esse cálculo? Para chegarmos à fórmula mínima, devemos pegar a fórmula molecular e dividir pelo menor múltiplo entre os números. Então, vamos ver o exemplo da glicose. A fórmula molecular da glicose é C6H12O6. O menor múltiplo entre esses valores é o número 6. Então, nós devemos dividir a quantidade de carbono, a quantidade de hidrogênio e a quantidade de oxigênio, todas por 6. Então, nós iremos encontrar os valores 1, 2 e 1. Por isso, a fórmula mínima da glicose é CH2O. Em muitos casos, a fórmula molecular e a fórmula mínima de um composto são iguais,
como é o caso da água, que tem fórmula H2O. A proporção mínima entre o hidrogênio e o oxigênio é 1:2. Então, não há uma maneira de simplificarmos a fórmula da água para uma menor proporção do que a proporção que já é a sua fórmula molecular. Outro fator interessante é que várias substâncias diferentes podem ter a mesma fórmula mínima, e a fórmula mínima de uma substância pode ser igual à fórmula molecular de outro composto. Por exemplo, a glicose, que nós já vimos que tem fórmula C6H12O6, e o ácido acético, que possui fórmula molecular C2H4O2, apresentam os seus elementos constituintes na mesma proporção mínima, ou seja, 1:2:1. Então, a fórmula mínima dessas duas substâncias é exatamente a mesma, CH2O. Mas CH2O é a fórmula molecular de uma outra substância, o ácido metanóico, ou seja, a fórmula mínima não pode ser utilizada para identificarmos uma substância, pois nós podemos ter uma mesma fórmula equivalente a diversas substâncias diferentes. Todas essas fórmulas são interconversíveis, ou seja, nós podemos utilizar um tipo de fórmula para chegar ao outro. Nós vimos a obtenção da fórmula percentual a partir da fórmula molecular. Mas e quando temos a fórmula percentual e queremos chegar na molecular ou na mínima, ou seja, fazermos o caminho inverso? Nós podemos utilizar a fórmula percentual para chegarmos na fórmula mínima seguindo os seguintes passos. Primeiro, nós iremos determinar o número de mols de átomos de cada um dos elementos e depois dividir os resultados obtidos pelo menor valor encontrado para que todos os números sejam inteiros. Então, vamos ver um exemplo. Uma substância apresenta a seguinte composição em massa: 40% de carbono, 13,3% de hidrogênio e 46,7% de nitrogênio. Qual é a sua fórmula mínima? Pelas informações fornecidas, a fórmula percentual dessa substância deve ser C 40%, H 13,3% e N 46,7%, o que significa que, se tivermos 100 gramas dessa substância, 40 gramas é carbono, 13,3 é hidrogênio e 46,7 é nitrogênio, ou seja, nós estamos utilizando a quantidade arbitrária de 100 gramas para relacionarmos com o 100%. Então, se dividirmos essas massas pelos respectivos valores de massa molar de cada elemento, nós teremos a proporção em número de mols de átomos. Para o carbono, nós temos 40 gramas, que dividido pela massa molar do carbono vai ser 3,33 mols de átomos de carbono. Para o hidrogênio, nós temos 13,3, que dividido por 1, que é a massa molar do H, teremos 13,3 mols de átomos de hidrogênio. E para o nitrogênio, 46,7 gramas, dividido por 14, que é a massa molar deste elemento, nós temos 3,33 mols de átomos de nitrogênio. Então, nós temos aqui a quantidade de mol que nós temos de cada elemento nesta fórmula. Para encontrarmos a menor proporção em números inteiros, basta dividirmos esses valores pelo menor deles. Então, nós iremos dividir por 3,33. No caso do carbono, nós teremos 1. No caso do hidrogênio, esse valor será aproximadamente 4. E para o nitrogênio, será 1 também. Portanto, a fórmula mínima desta substância será CH4N. Dependendo das informações que o problema apresente, nós podemos fazer a conversão da fórmula mínima para a fórmula molecular. Então, vamos considerar que este problema fornecesse a informação de que a massa molecular da substância em questão é 60U. A partir deste dado e da fórmula mínima, nós podemos chegar até a fórmula molecular. A massa molecular da substância ela deve ser igual
a massa da fórmula mínima multiplicada por um determinado valor n, que é um número inteiro. Então, nós só precisamos descobrir quanto é esse n. Considerando que ele deu a massa molecular sendo 60, nós vamos ficar com a seguinte relação. 60 vai ser igual à massa da fórmula mínima. Então, considerando a fórmula mínima CH4N, nós temos uma vez a massa do carbono, que é 12, mais 4 vezes a massa do hidrogênio, que é 1, mais uma vez a massa do nitrogênio, que é 14. Isso multiplicado por N. Então, nós vamos ficar com 60 é igual a 30N, N é igual a 2. Então, com esse valor de N igual a 2, nós sabemos que a fórmula molecular deve ser a fórmula mínima vezes N, ou seja, vezes 2. Então, a fórmula molecular tem que ser CH4N vezes 2, ou seja, C2H8N2. Nós podemos fazer a conversão de fórmula percentual direto para a fórmula molecular, sem necessariamente passar pela fórmula mínima. Para isso, o problema precisa dar a massa molecular da substância. Bom, vamos considerar o mesmo exemplo. A massa da molécula é 60U e nós temos as porcentagens de 40% de carbono, 13,3% de hidrogênio e 46,7% de nitrogênio. Se tirarmos essas porcentagens da massa da molécula, ou seja, 40% de 60 é igual a 24, 13,3% de 60 é igual a 8 e 46,7% de 60 é igual a 28. Ou seja, eu vou obter qual é a porcentagem em massa de cada um dos elementos dessa fórmula. Então, eu tenho 24U de carbono, 8U de hidrogênio e 28U de nitrogênio. Dividindo esses valores pelas massas atômicas de cada um dos elementos, ou seja, o 24 eu vou dividir pela massa atômica do carbono, que é 12, o 8 eu vou dividir pela massa atômica do hidrogênio, que é 1, e o 28 pela massa atômica do nitrogênio, que é 14, eu vou chegar à proporção da fórmula molecular, ou seja, C2H8N2. Aqui nós temos um resumo das conversões possíveis. Partindo-se da porcentagem em massa, nós iremos encontrar a quantidade em mol de átomos e, a partir daí, podemos chegar à fórmula mínima ou à fórmula molecular. Podemos fazer isso a partir do número de átomos do elemento também e da quantidade em mols de átomos. Então, nós temos as possibilidades de conversões possíveis dependendo dos dados que o problema passe. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima!